Bom dia, igreja! Hoje é dia 30 de maio de 2020. Eu espero que Deus esteja abençoando muito você e a toda a sua família, que Ele derrame sobre vocês a misericórdia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão as coisas aí, hein? Então, tudo bem? Olha, eu queria te agradecer por você estar nos assistindo. E também queria te fazer uma pergunta. Como é que está aí a pandemia? Você tem visto muita série, muitos filmes? Como é que está aí a brincadeira com seus filhos? Tem visto casais aí empolgados com eles. Será que os filhos vão estranhar depois da pandemia a sua ausência? Olha só, eu queria falar sobre um assunto hoje muito interessante que tem muito a ver com isso. Está em Êxodo capítulo 8, versículo 25. Nós vamos falar sobre adoração com profundidade. Eu espero que Deus abençoe você e a mim, ok? Aproveita para meditar nisso. Daqui a pouco a gente volta. Bem, estamos de volta. Eu queria ler com você Êxodo capítulo 8, versículo 25, que diz assim: Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao Senhor Deus, porém façam isso aqui mesmo no Egito. Que coisa maravilhosa a gente poder ler a sua palavra. Eu espero que já pela leitura isso abençoe a sua vida. Eu queria tratar com você a respeito dessa situação, desse momento que nós lemos o texto. Ontem, por exemplo, era uma situação completamente diferente. Você se lembra? Faraó disse que nem sequer conhecia o Deus de Israel. Agora, a situação é bem diferente. Agora, Faraó já conhece o Senhor. Isto porque acontecem alguns momentos que eu quero lembrar você e que, de certa forma, são importantes para a gente. Moisés vai até Faraó, mais uma vez, o povo de Israel reclamou o pesado jugo, aumentando o trabalho sobre eles. Arão e Moisés vão até a presença de Faraó e faz com que a sua vara se transforme numa serpente. Diz a Bíblia que os magos do Egito fizeram exatamente a mesma coisa, só com uma diferença. A serpente de Moisés engole as serpentes dos magos do Egito, como uma demonstração de que o Deus de Moisés era muito maior do que os deuses dos egípcios. Mas parece que a lição não foi gravada por eles. No dia seguinte, Moisés vai ao encontro de Faraó e Arão toma da vara e fere o rio Nilo. E o rio Nilo se transforma em sangue e é a primeira praga do Egito. Arão fere aquele que era um deus egípcio, o rio Nilo. E aí o rio Nilo começa a feder e começa a cheirar mal por causa dos peixes mortos. Mas, ainda assim, os magos do Egito conseguem reproduzir esse milagre. Deus, então, usa de uma outra artifício, a praga das rãs. A praga das rãs representava, inclusive, uma outra deusa, que, inclusive, tinha um rosto de rã. Mas, também essa praga, os mágicos do Egito conseguiram reproduzir. Aí vem, por Deus, a terceira praga, como um desafio, luta entre titãs, entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses. E aí Deus manda que Arão bata no chão, a fim de que do chão tudo se transforme em piolhos e invada a terra do Egito. E aí acontece algo bem diferente. Todo piolho
reproduzido pela vara de Moisés, os mágicos não conseguem reproduzir. E os próprios mágicos do Egito dizem, isso aí foi Deus quem fez. Não foram eles, não. Como se as pragas anteriores podem ter sido resultado de uma magia de Arão e de Moisés. Mas essa aí está evidente que não foram eles, mas sim Deus. Bem, nós sabemos que daquele momento em diante acontece algo diferente. Deus avisa para Faraó que a partir daquele momento todas as coisas que acontecerem, ou todas as pragas que vierem, não alcançarão mais todo o Egito, mas só parte do Egito em que não tivesse o povo de Deus. Onde o povo de Deus tivesse instalado, que é a terra chamada terra de Gósen, lá não haveria as pragas que Deus mandaria sobre todo o restante do Egito. E assim acontece logo de imediato. Deus manda uma quarta praga. E essa quarta praga é a quarta praga da mosca. As moscas invadem o Egito. As moscas tomam conta dos palácios, da casa dos egípcios, mas desta vez não alcança, não atinge o povo de Israel na terra de Gósen. E aí Faraó começa a perceber o quão poderoso é este Deus a qual Moisés está se referindo. E aí sim convoca Moisés e Arão para uma conversa, que é esta parte dela que nós acabamos de ler para você. E a intenção de Faraó é parar com aquelas pragas. E diz assim, vocês podem ir, só que ele impõe uma condição. Que condição é essa? Que eles não possam ir muito longe, não se distanciem, que eles continuem sob a sua visão, onde ele possa manipular qualquer tipo de reação do povo. E é claro que Moisés reclama e diz que não será possível. E aí nós queremos pegar algumas dessas coisas maravilhosas para a gente. Quando o Faraó diz assim, não vão muito distante, eu fico me lembrando do tempo que eu me converti. As pessoas me disseram assim, tudo bem, Jorge, você se converteu, mas você não precisa se tornar um pastor. Tudo bem, Jorge, que você se converteu, mas você não precisa estar todo domingo na igreja, de manhã, de noite, dia de semana. Será que precisa? Olha, muita gente tem sido questionada, muitos cristãos têm sido questionados a não serem fanáticos. E o fanatismo, com certeza, não é nada bom. O fanatismo tem feito muita gente tropeçar feio no Evangelho. Mas a profundidade que nós precisamos ter com Deus envolve nossa aproximação de Deus e de seu povo, aonde nós podemos aprender a sua palavra, onde nós podemos desenvolver nossos dons e nossos talentos perante Deus. E muitas vezes no lugar onde nós aprendemos a pregar, onde nós aprendemos a história da Bíblia, onde nós aprendemos seus significados, com certeza nós precisamos, quando nos convertemos, nos aprofundar mais na palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar de cabeça aonde nós precisamos mergulhar, que é a palavra e o conhecimento dessa palavra. Tal como Deus sugeriu a Josué no início da sua gestão sobre o povo de Israel, após a morte de Moisés. Olha, Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, ou seja, o tempo todo. Fique pensando no conhecimento de Deus. O Senhor Jesus disse que as pessoas estavam pecando porque não conheciam a sua palavra. E diz ainda que a palavra era a respeito dele, falava sobre ele. Nós podemos ver em João, capítulo 4, 24, que nós precisamos
a adorar a Deus em espírito e em verdade. Então nós precisamos dedicar tempo para Deus. E não é uma adoração só de dedicar tempo, mas que seja profundo, que seja proveitoso, que seja inspirativo. Por exemplo, se alguém tem o dom de cantar, ela precisa cuidar do seu dom de cantar, ela precisa cuidar da sua garganta, ela precisa treinar os seus agudos, os seus tons, os seus falsetes. Tudo isso, uma pessoa que tem um dom de cantar, ela precisa se dedicar, ela precisa gastar tempo nesse talento que será revertido para o reino de Deus. Da mesma sorte, alguém que toca instrumentos pode e deve, com certeza, gastar tempo em treinar, em se aperfeiçoar para a honra e glória do nome de Deus. Quem prega precisa gastar tempo no estudo e no conhecimento da palavra para que possa fazer o bom uso no momento certo e da maneira certa. Paulo sugere a Timóteo para que maneje bem a palavra da verdade. Eu fico olhando tanta gente, muita gente, que sequer conhece Bíblia e ainda quer discutir Bíblia. Há um bocado de gente que não gasta tempo em nada com Deus e pousa de quem é conhecedor da palavra. Como podemos ter pessoas que se dizem conhecedoras da palavra sem ter nela lido ou meditado? O que Deus espera de nós é que haja profundidade no nosso conhecimento. E só há profundidade no nosso conhecimento quando há profundidade no nosso relacionamento. Deus não quer que nós tenhamos, que a sua igreja tenha pessoas que frequentam a igreja. Como quem diz, olha, eu vou até lá para cumprir a minha obrigação. Algumas pessoas mesmo, quando chegam em casa, não, já fiz a minha obrigação, fui na igreja. Não é obrigação, gente, é dedicação. Não é uma frequência, mas um pertencimento a esse Deus que nos ama e nos abençoa. Tenha certeza de algo muito especial. Deus não quer adoradores superficiais. Ele quer adoradores de verdade, que o adorem em espírito e em verdade, que gastem tempo, não fiquem ali pela margem, mas possam ir a águas profundas, se aperfeiçoar, aumentar o conhecimento e a intimidade com esse Deus. É disso que Deus está falando, é disso que Deus espera de cada um de nós. Não que a gente possa conhecê-lo à distância, mas próximo, com proximidade, que nós sejamos conhecidos como amigos de Deus, amigos de Jesus, amigos mais chegados que irmãos. Que Deus possa abençoar a você, abençoar a sua casa e que você possa rejeitar qualquer proposta de superficialidade na adoração a Deus. Que você possa ir para lá com mais desejo todos os dias que você se achegue a Deus. Está em casa? Está com vontade de ir no culto? Vá lá. Se não tiver com vontade, tem algum problema. Tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor, nós queremos muito te agradecer por todo o carinho que tu tens tido conosco. Obrigado pelo convite de nos aprofundarmos mais e mais no teu conhecimento. Abençoa, Deus, cada pessoa que estiver nos ouvindo, nos assistindo nesta hora, que elas sejam alcançadas pelo Teu Espírito Santo e possam reconhecer a necessidade de nos aprofundarmos na Tua adoração. Abençoa, Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja espalhada por toda a terra, para que o Teu povo seja um povo conhecedor, um povo chegado a Teus pés. Nós oramos te pedindo ainda, Pai, que Tu nos abençoes e nos tire, ó Deus, sobre esse ataque iminente que nós estamos vivendo do coronavírus. Abençoa o Teu povo, afasta de nós este cálice. Oramos e te agradecemos, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo.
Amém e amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e te espero agora na segunda-feira, se Deus assim o permitir.